Olá meninas, vou fazer mais um vídeo para vocês. O esmalte que foi usado na unha da cliente, nessa unha aqui, nos dois, foi usado da DNA, o Cuore. Nessa daqui, eu vou ensinar para vocês o modelinho para fazer com o esmalte Gold e com o pétala, o branco real da Top Beauty. Nessas três unhas aqui foi usado o Bianco Leite da DNA. Essa unha aqui eu já deixei pronta para vocês verem como que é. Com o pincel do esmalte, faz meio círculo na unha da cliente, bem no meio certinho. Eu tô fazendo os lados diferentes para não ficar tudo igual. Tô fazendo primeiro com dourado e agora eu vou fazer com branco. Só uma mão do esmalte já cobre bem. Agora eu vou fazer com o branco lá de cima o mesmo jeito, a mesma voltinha. Aqui do mesmo jeito. Vem com o pincel do esmalte. Se o branco não cobrir bem, pode passar duas mãos dele. Daí faz duas aqui, volteadinha e pronto. Eu vou fazer zebra, onça e o botão da carga dupla nesse desenho. Aqui eu vou só esperar secar um pouquinho, eu vou passar a base fosca. Nessa daqui já tem a base fosca. Tinta que a gente vai trabalhar é o nanquim, a tinta púrpura, marrom, preta, verde pistache e sépia. Começar com o nanquim. Deixa eu só molhar. Aqui com o nanquim. O pincel que a gente vai trabalhar é o pincel fino detalhes. Papel manteiga e só um pouquinho do nanquim. Aqui já deu uma secadinha, eu vou passar a base fosca. Como a gente vai trabalhar com o nanquim e fazer um desenho com o pincel da carga dupla, tem que deixar a unha fosca. Enquanto aqui o fosco vai secando, não pode passar a base fosca e já decorar em cima, tá meninas? Que senão não dá certo. Então vamos lá com tinta nanquim. O mesmo jeito que eu fiz com o pincel do esmalte, eu vou vir com o pincel fino detalhes e vou fazer a volta aqui no dourado e vou fazer no branco também. Aqui. E vou fazer aqui no branco também. O branco não precisa ir até embaixo. Com o mesmo pincel e a tinta nanquim mesmo, vem e já faz a oncinha. Essa oncinha aqui a gente vai pintar com marrom. Fazer as voltinhas dela. Nessa unha aqui eu vou fazer a zebra. A zebra vai ser um pouquinho diferente. Fazer um risquinho. Deixa eu virar, mostrar bem aqui na câmera pra vocês. Vocês fazem um risco como se fosse um encontro do outro. Encosta o pincel e puxa, não faz minhoquinha, faz um risco como se fosse mais reto. Ele começa mais grossinho. Deixa eu virar aqui o dedo. E ele acaba mais fininho. Aqui. Nessa aqui, deixa eu ver se o nanquim já tá seco. Vou vir daqui de cima. A base fosca ainda tá um pouquinho molhada. Eu vou vir só com a pontinha do pincel. E aqui eu já vou fazer a metade. Eu vou fazer aqui no outro já também. Fazer aqui no branco. Para fechar até embaixo pode ser tanto no branco como no dourado, tanto faz. Que um sempre vocês vão fazer a metade. Deixa eu ver se já tá seco com a base fosca. Pra mim fazer a oncinha. Já secou. A oncinha preenche bem na unha. As manchinhas em volta. Aqui mais uma. Só completa. Eu vou fazer já aqui a zebra. Deixa eu virar mais aqui pra vocês.
não fazem os riscos todos do mesmo lado. Ó, é como se tivesse um risco indo ao encontro do outro. Aqui dá pra fazer mais um pequenininho. Vou começar daqui pra cá. Vai virando o pincel e vai fazendo. Eu só encosto o pincel, dá uma deitadinha nele que já forma o risquinho da zebra bem perfeitinho. Aqui vou fazer mais um. E aqui vou fazer mais um. Agora a gente vai trabalhar com o pincel da carga dupla, a tinta branca e a tinta púrpura. Vou fazer onde aqui que eu já fiz aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Molho o pincel no branco, na cor púrpura. Aqui já é onde eu tinha feito e só passa por cima. Molha bem. Quando for fazer esse efeito aqui no papel manteiga, vocês podem apertar bem o pincel. Agora vamos começar aqui. O pincel bem em pé e reto. A gente vai fazer o botão da carga dupla, que agora é o U de cabeça para baixo. Encosta o pincel e vira ele. Vou fazer aqui mais um para vocês verem. Encosta o pincel e vira. É como se fosse fazer o U de cabeça para baixo. Vou molhar o pincel novamente. Eu vou acender aqui esse botãozinho. Agora o pincel bem em pé. Você pode ver aqui o pincel bem em pé. Encosta lá no branco. E faz o U normal. Fecha o botão. Deixa eu molhar mais de tinta, que faltou tinta. Cada vez que for molhar o pincel, vou pegar mais um pouquinho aqui do branco. Ó, o pincel, quando acontece isso, vocês dão uma limpadinha no papel manteiga, molha bem a pontinha dele no branco, no vermelho e troca o lugar onde que vocês estavam fazendo o esfumado. Agora o pincel em pé, o normal. Esse aqui, novamente, vou dar mais uma acendida nele. Encosta lá no branco. Deixa eu pegar um pouquinho mais do branco. Encosta no branco e faz o normal. Eu vou pegar um pouquinho mais do branco aqui. Vamos lá, mais uma vez o botão. Vou fazer o esfumado aqui em cima, onde que eu comecei já em outro. Aperta bem o pincel para tirar bem o excesso da tinta. Pincel bem em pé. U de cabeça para baixo. Vou destacar mais aqui o botão. Quanto mais passar por cima, mais bonito fica o desenho. Encosta o pincel lá no branco e fecha o botão. Aqui eu vou dar mais uma acendida nele, encosta o pincel lá e fecha o botão. Já vou lavar o pincel da carga dupla. Agora eu vou pegar a tinta sépia. Vou colocar só um pouquinho aqui no papel. Pincel fino detalhes. Eu vou fazer aqui o cabinho do botão. Vem bem aqui na lateralzinha do botão, puxa um cabinho para baixo, no outro para baixo. Mais aqui no meio do botão, puxa um cabinho bem longo. Da lateral do botão pro meio, deixa uma pontinha, da outra lateral uma pontinha, como se vocês fossem fazer um X. Encosta aqui na lateral mais uma pontinha, encosta e puxa o botão. Com o mesmo pincel eu vou pegar a tinta marrom e vou pintar já as oncinhas que eu fiz. Só para cobrir
aonde que tá as manchinhas da onça. Essas daqui. Agora vamos para a folhinha. A folhinha é o branco e o verde pistache. Molhar com branco. Mesma coisa, faz o esfumadinho no papel manteiga, encosta a folhinha e puxa o meio S. Encosta a folhinha e puxa o meio S. A folhinha pode passar bem por cima para destacar bem ela. Como tem a zebra embaixo e a onça, pode passar por cima 2 vezes de cada folhinha. Passar por cima todas elas para ficar bem destacado. Encosta o pincel em pé também, faz um risquinho só para ter a base da folhinha e faz ela como se fosse fazer um meio S. Aqui mais uma. Que vai dar acabamento nela vai ser o pincel Fino Detalhes com o sépia. Aqui mais um. Lava o pincel e já passa creme nele para não deixar o pincel ficar duro. Agora, a tinta sépia vem bem aqui debaixo da folhinha, faz um risquinho bem na lateral e outro pequenininho no meio. Faz uma bem aqui maiorzinho e o outro menorzinho no meio, como se fosse o contorno da folhinha. Para finalizar a unha é o protetor da cor. Todo esse material que eu usei aqui nessa unha, eu tenho ele à venda na minha loja virtual, que é o site da esmalteria neiabellasunhas.com.br. Só faz a lateral. Prontinho, meninas. Eu vou só passar o protetor da cor aqui, que é o da Fina Flor, daquele vidrinho de 60 ml, que eu uso em todos os meus vídeos. Já tá mais sequinho aqui esse desenho. Olha o brilho que fica e como fica bonito. As meninas estão me perguntando se passar a base fosca e fazer com a tinta de tecido se dá certo. Uma que a tinta de tecido não dá para fazer esse efeito que essa tinta dá para fazer, que é esse esfumado no papel manteiga. Então, quando for usar a tinta de tecido, não precisa usar a base fosca, não vai dar o mesmo efeito. O bom mesmo é essas tintas da Nature Colors. Tá pronto mais um modelinho de vídeo, espero que vocês gostem.